Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, galera! Início de 2026. Este é o programa O Conhecimento Transforma, uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, e eu sempre gosto de lembrar a mim mesma que é também uma responsabilidade. Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, nós vamos, eu trouxe como leitura de harmonização um texto de Emmanuel, que está no Fonte Viva. O texto é: ante a luz da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Está em João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores do círculo de afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrar a verdade, é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Que a luz de Jesus nos oriente, nos envolva, que os bons amigos espirituais nos secundem na tarefa do aprender, na tarefa de estudar, na tarefa de contribuir para que outros também aprendam, na tarefa de contribuir para que outros também progridam, e na tarefa de exercer em nossas próprias vidas as lições que o Cristo nos ensinou. Que assim seja para todos nós. Pois é, este é o primeiro programa do ano.
um novo ciclo está começando, não é mesmo? É a bênção do recomeço. E eu lembrei de um poema, não sei quem é o autor, de quem é a autoria, mas esse poema, ele expressa de uma maneira muito interessante os sentimentos que nos perpassam nesse período que é o fim do ano, o ano que já se foi, né? E esse ano que está começando. Então, tem no final do ano como que um cansaço geral pelo que foi vivido, né? Tem também junto uma esperança pelo porvir. E esse poema, como eu disse, não consegui ver a autoria, ele expressa isso muito bem. O poema diz o seguinte: quem teve a ideia de cortar, perdão, eu vou recomeçar. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Eu acho que expressa muito bem esses pensamentos, né, que passam por nós nesse período. Então, que este ano, que está no comecinho, ele seja como esperamos, mas que também nos desafie a crescer. Que tenhamos sempre esperança e um propósito que norteiem o nosso caminhar, que norteiem a nossa vida. Então, feliz 2026, feliz ano novo. E vamos à primeira reflexão do ano. O tema escolhido foi: o sentido da vida é em frente. Emmanuel, na mensagem que foi lida há pouco, ele faz uma associação do sentido da vida com a verdade que liberta. Quando ele diz conhecer a verdade, é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer. Crescer em serviço e em burilamento constantes. Em serviço, quando ele fala crescer em serviço, é o serviço na seara do bem. Quando ele fala de burilamento, buril é uma ferramenta bem afiada que esculpe, que entalha, que tira os excessos para dar a forma que se quer a determinada peça. Então, quando ele fala em burilamento, é a depuração do espírito, é a purificação do espírito. E ele usa a palavra constantes, porque não é fazer uma vez e está pronto. É continuar a fazendo, porque é um processo. Então, esse processo tem etapas, tem camadas a serem vencidas. A palavra sentido, ela tem diferentes acepções. Podemos dizer assim, fulano está magoado, está sentido, né? Então, fulano está magoado, está melindrado, sentiu alguma coisa. A palavra pode trazer a ideia de direcionamento, de direção. Em qual direção está indo? Estou no sentido norte, eu estou indo sentido São Paulo. Então, como direção, ela está apontando para fora, para o exterior. Mas também a palavra sentido tem um significado imanente, ou seja, interno, que é inseparável da natureza do sujeito. Então, aponta para dentro como um propósito. A palavra aqui, ela atende às duas acepções, né, os dois entendimentos, o de direção, que é adiante, em frente,
e um propósito de vida. Equivale a dizer que caminhamos numa certa direção em frente para dar sentido à vida, mirando um propósito. De imediato, dá para a gente perceber que precisamos saber para onde estamos nos dirigindo, aonde queremos chegar, para onde vamos. Precisamos saber, sob pena de ficar à deriva, de ser uma folha ao sabor do vento, sendo jogado para lá e para cá. Então, vejamos um exemplo da falta que faz de ter uma direção definida, de ter um ponto de chegada a ser alcançado. No livro O País das Maravilhas, em determinado momento, Alice pergunta para o gato, pode me dizer que caminho eu devo tomar? E o gato, ele responde, isso depende. O gato era inteligente, isso depende. Depende muito de quê? Do lugar para onde você quer ir. Porque ela pode estar querendo ir para o sul, então ele não pode apontar a direção do norte. Tá? Então ele fala isso, depende de para onde você quer ir. Aí ela responde, eu não sei para onde ir. E o gato, usando a sua sabedoria, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então é importante saber onde queremos chegar, porque isso nos mostra uma direção, o para onde, qual é o ponto de chegada, aonde queremos estar, né? E saber também quem queremos ser, né? Isso é imanência, é interno, é o como ser intimamente para chegar lá, para atingir esse ponto de chegada. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, tudo tem a ver com a direção, que é o caminho que o espírito percorre para se purificar, e com o propósito, que é o adquirir virtudes. Em relação à vida material, pensamos muito no sustento, não é mesmo? Então, moradia, alimentação, vestuário, educação, aquisições e outras coisitas mais. Mas todo bem material adquirido vai ficar. Não segue conosco, nada disso nos acompanhará para além desta vida. Porque a única bagagem que levaremos serão os tesouros da alma, as virtudes conquistadas e o bem que foi feito. Para a jornada, nós precisamos ter uma indicação, uma sinalização, né? Uma estrela do norte que nos mostre o caminho. É como uma estrada que tem as placas, né? Vire à direita, siga em frente, falta tantos quilômetros para isso, né? Então, precisamos de ter uma sinalização que nos oriente essa direção, a direção que queremos. Para isso, precisamos saber aonde queremos chegar. O que norteia a jornada do espírito? Qual é a estrela guia do processo? Então, como dito, a palavra sentido aqui, ela tanto é para a direção quanto para o propósito, no sentido de aprimoramento do nosso espírito, aperfeiçoamento moral do espírito. Portanto, a direção e o propósito apontam para a conquista de valores humanos, a conquista de si mesmo por edificação de virtudes. Vai superando as más inclinações enquanto vai preenchendo o lugar com virtudes. Então, superar as imperfeições e construir virtudes em si mesmo é o propósito do espírito. Construir alguma coisa leva tempo. Fácil é destruir. Edificar, construir, sempre leva mais tempo, né? No caso das virtudes, essa construção, ela segue indefinidamente, porque ela não vai ser limitada a dias, semanas, anos. Na realidade, nós precisamos de encarnações para ir construindo
construindo esse ser novo. É um processo, se dá por etapas, se dá por fases. Como um mapa, né? Um mapa é cheio de caminhos, caminhos que se cruzam, caminhos que se tocam, caminhos de desvios, né? Tem lá um emaranhado, né? Então, a vida também tem muitos caminhos. Entre tantas possibilidades, qual escolher? Para onde queremos chegar? Por isso, a definição, por isso a necessidade de saber aonde quer chegar, para poder identificar e escolher o caminho que vai seguir para chegar neste determinado ponto. E aí vale a pena lembrar Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Está lá na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 6, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Podemos substituir coisas por caminhos. Então, existem vários caminhos, mas não é qualquer caminho que vai nos levar para a evolução moral. Caminhos existem muitos, mas apenas um convém ao propósito da edificação de virtudes. Daí a importância de saber o destino, o ponto de chegada e o propósito da vida para poder saber escolher o caminho que vai trilhar, o caminho dessa jornada que vai culminar na edificação moral, no aprimoramento do espírito. Sigamos. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse caminho, que é um caminho de elevação de consciência, elevação do espírito. O caminho no qual conquistamos virtudes e, por isso, nos tornamos seres melhores. O espírito Agostinho, no livro Sentinelas da Luz, Psicografia do Chico Xavier, eu trouxe um trecho de uma mensagem onde ele diz o seguinte: a senda do discípulo do Senhor está aberta. Na retaguarda é o pretérito de sombras. À esquerda surge o território incendiado das paixões. À direita aparece o gelado desfiladeiro da indiferença. Através da senda do discípulo, né, é preciso marchar amealhando amor e sabedoria ao preço da renunciação e serviços constantes. Então, vejamos o que ele está dizendo. Quando ele diz que o caminho está aberto, o caminho do discípulo para o Senhor está aberto, é porque é para todos nós. Ele nos diz que a única porta a ser transposta é a da frente, ou seja, está à nossa frente, adiante de nós, não está no passado. Ele também fala que nos será cobrado renúncia e serviços constantes. Renúncia é o deixar para trás o que nos impede de progredir. Serviço é o serviço na seara do bem, no campo do bem. Não fazer o mal e fazer todo o bem possível. Constantes, porque não é fazer uma vez e pronto, e está feito. Lembra que o progresso esse processo de progresso, ele acontece indefinidamente? Então, a gente precisa manter constância nessas renúncias e no serviço no bem. Manter-se fazendo. O nosso destino, né, o ponto de chegada, ainda está longe. E o caminho que vamos percorrer, o caminho a ser percorrido, é longo. É longo. Por isso, a necessidade da renúncia e do serviço no bem serem constantes. A gente precisa dar continuidade, porque isso vai nos será cobrado. Renúncia e serviço no bem.
Kardec nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que o verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, o verdadeiro ser humano de bem. E aí, cabe uma reflexão, né? Qual é o nosso grau de pureza na prática da justiça, do amor e da caridade? Isso cada um de nós precisa responder para si mesmo. É uma reflexão válida para todos os dias. Então, a gente vai percebendo que esse caminho, o caminho do discípulo, está adiante, ou seja, à frente, e que nos exige vontade e esforço para percorrê-lo. Quando o Espírito falou que nos será cobrado renúncia, o Espírito Agostinho, de que renúncia ele estava falando? Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos explica isso bem. É quando ela diz assim: o hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Então, quando a gente atende ao sentido de urgência das nossas más paixões, das nossas más inclinações, dos nossos desejos egoístas, isso é um indicativo de que pegamos o caminho errado. Então, a renúncia é a renúncia das más paixões, dos desejos egoístas, das nossas más inclinações. Renunciar àquilo que nos impede de progredir moralmente. E aí, a gente precisa de uma referência, né? Sem uma referência, a placa de sinalização na estrada, né? No caminho, fica difícil de nos orientarmos nas escolhas que devemos fazer para alcançarmos o nosso objetivo, para chegarmos no ponto que queremos chegar. Mas olha que interessante. Nós temos uma referência. Nós temos uma receita de bolo para copiar. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em outro momento, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ambos estão no Evangelho de João, um no capítulo 10 e o outro no capítulo 14. Então, Jesus se identificou como tal, como nossa referência, como a nossa bússola para nos guiar nesse caminho. Ele apontou o caminho e nos mostrou, pelo exemplo da própria vida, como passar por esse caminho. Paulo, na segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, lá no versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo. Conhecer seus ensinamentos, seguir no sentido da prática, estar nele, agir como. Claro, dentro das nossas possibilidades, nós estamos num nível de desenvolvimento, de aprimoramento moral que é diferente do que é de Jesus. Mas isso não nos impede de fazer o bem que está ao nosso alcance, de evitar o mal que está ao nosso alcance. Então, vendo um pouquinho mais sobre esse significado, né, de ir adiante, seguir em frente, Emmanuel,
numa mensagem intitulada Levantar e Seguir, ele lembra que Jesus atendeu um paralítico e disse para o paralítico: levanta-te e segue. E nessa mensagem, o Emmanuel nos fala que Jesus estava convidando o paralítico a erguer-se e seguir adiante, continuar em frente, devidamente renovado e auxiliando os outros, qual estava sendo auxiliado. Esse ponto também é importante, porque queremos ser auxiliados quando a gente precisa, né? A gente quer o auxílio, a gente quer ajuda, mas pouco lembramos quando estamos em condições de ajudar, de auxiliar. Então, o convite de Jesus, que é para todos nós, não é só para aquele que estava paralítico, não é só daquele momento, Jesus falava para todos os corações, para todos nós. O convite que Jesus faz para todos nós é justamente esse do seguir em frente, ou seja, o que é passado não tem mais como ser corrigido. O passado ele é imutável, está feito, está escrito e não se modifica, né? Então, seguir em frente, olhar para frente, trabalhando a nossa renovação interior e, ao mesmo tempo, buscar auxiliar os companheiros de jornada. Para sermos renovados, a gente precisa abandonar o ser velho que ainda nos habita. Quem nos fala desse ser velho é justamente o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, quando ele diz assim: quanto ao trato do passado, do passado, já passou, não tem jeito. Vos despojeis do velho homem. Despojar é abandonar, é largar do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências, ambição, desejo desmedido. Então, a gente precisa, na realidade, transmutar. A questão aqui não é lutar contra nós mesmos, embora muitas vezes essa expressão seja usada, batalha interna, guerra interna, o que não deixa de ser. Mas o ponto não é guerrear para destruir, e sim lutar para conquistar esse ser velho, que é a nossa parte doente, a nossa parte enferma, recuperá-lo e torná-lo saudável, ou seja, transformá-lo para melhor. Seguir em frente é o próprio processo de renovação interior. É a vontade e o trabalho, porque vai dar trabalho, para transformar o ser velho que ainda nos habita. Esse ser que está corrompido, que tem paixões desmedidas, que ainda é egoísta. E aos poucos ir fazendo a transmutação e tornando esse ser velho num ser novo. Como? Substituindo as más inclinações, os sentimentos inferiores, os maus pendores e adquirindo, colocando no lugar dessas más inclinações virtudes, e edificando em si mesmo virtudes, ou seja, tornando-se melhor, mas ao mesmo tempo contribuindo para que outros também empreendam a jornada da renovação interior. É preciso que a gente tenha em mente que essa transformação é um processo. Lembra, o nosso destino está longe, o caminho a percorrer é longo. Então, é um processo. Significando dizer
que isso não acontece no estalar de dedos, isso não acontece do dia para a noite. Isso se dará, essa transformação, aos poucos, por etapas, um passo de cada vez, e já não estaremos no mesmo lugar. E vai exigir muito de nós, exigir vontade, esforço e persistência, porque não é do dia para a noite. A evolução do espírito é um processo que é gradual e contínuo, é indefinido. Vai levar um tempo e a gente não tem como mensurar esse tempo. Hermane Dufour fala isso também no livro Reforma Íntima, quando ela diz extenso será o caminho reeducativo na vitória sobre a nossa personalidade manhosa e talhada no egoísmo. Então, para a gente mudar essa personalidade, nas palavras de Hermance, talhada no egoísmo, vai levar um tempo. Nós precisamos nos conscientizar que ainda somos egoístas para poder entender que precisamos modificar isso. Caibar Schutel, o espírito Caibar Schutel, no livro Reforma Íntima, Teoria e Prática, ele nos diz que, do ponto de vista espiritual, a evolução ela é sempre positiva, não existe involução. Somos hoje a nossa melhor versão, porque o nosso espírito guarda na sua essência aquilo que ele conseguiu de fato aprender. Então, isso está no nosso inconsciente, isso está na nossa essência. Hoje nós somos a nossa melhor versão. Mas ainda temos e muito o que caminhar para nos tornarmos espíritos elevados. Ainda tem muito do nosso espírito a ser depurado, muito do nosso espírito a ser transformado para melhor. Inclusive, é na questão 178A de O Livro dos Espíritos, onde eles nos falam que o espírito ele pode permanecer estacionado, ele pode até não progredir moralmente, mas ele não retrograda, ele não perde aquilo que ele já aprendeu. Nas palavras de Caibar, inexiste involução. E eu achei interessante comentar no site da PUC do Rio Grande do Sul, eles falam a respeito de um estudo, na realidade, que existem estudos que mostram que os indivíduos que têm clareza quanto ao seu sentido de vida, isso dá para esses indivíduos maior resiliência com relação às dificuldades. Então, olha só, mais um ponto que dá importância e mostra a necessidade de termos clareza de onde queremos chegar, do ponto que queremos alcançar. E Nietzsche, ele meio que reforça isso, né? Quando ele disse, quem tem pelo que viver, suporta qualquer como. Por quê? Ter um motivo, uma razão para viver, um propósito de vida, isso dá energia, dá combustível para superar os problemas e as dificuldades que surgem ao longo do caminho. Porque surgem dificuldades, né? Um ponto importante a ser considerado é que a gente não deve tentar cortar caminho para chegar rápido, né? Cortar caminho achando que vai chegar mais rápido, porque não vai. Todas as etapas do processo de evolução, lembram da reflexão em qual grau de pureza
atuamos na lei de amor, de justiça e caridade. Qual é o grau de pureza? Então, no nível em que nos encontramos, ainda tem muitas etapas à frente para aprendermos, para nos melhorarmos. Então, não é uma questão de chegar rápido. Aqui não importa a velocidade, e sim a consistência. Tem a ver com aquilo que a gente consegue aprender e consolidar como algo que foi aprendido, algo que nós, de fato, absorvemos, aprendemos. É como um provérbio chinês diz: não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parada. E os espíritos nos falam isso, né? Que estacionar não é bom, a gente não perde o que já aprendeu, mas estacionar não é bom. O provérbio chinês está reforçando, né? Tenha medo apenas de ficar parado, não tenha medo de crescer devagar. Tem que ter consistência nesse crescimento, nesse aprendizado. Nada aqui é, de fato, novidade. Confere. Ainda assim, nós temos grande dificuldade de sair da fala e partir para a ação. Sair daquele, eu sei, eu já li, eu já vi, eu entendi. A gente está muito na palavra e pouco na ação. Para nós, ainda é difícil praticar as lições do mestre. O Emmanuel, inclusive, fala isso na mensagem que foi lida há pouco, né? Que a gente precisa estar em atividade na seara do bem, no campo do bem. Então, vamos tentar entender um pouquinho, vamos tentar ampliar a nossa compreensão sobre em que consiste essa nossa dificuldade em relação à reforma íntima, em relação à transformação do nosso ser interior, né? Para Caibar Schutel, ele menciona que um dos primeiros entraves para a reforma íntima, né, a ser removido, é a ausência ou a dormência da autocrítica. Então, o que Caibar está falando, o que ele está apontando de dificuldade no desafio da renovação, que isso começa no fato de não nos reconhecermos falhos, imperfeitos, necessitados da misericórdia de Deus. Nós não costumamos olhar para quem realmente somos. O entendimento geral é que as más escolhas, as faltas são alheias, cometidas por terceiros, não por nós. Não temos um olhar atento para as nossas próprias imperfeições. E Caibar, ele não está sozinho nesse entendimento. Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovar o entendimento é uma renovação do nosso pensamento, do nosso interior. O que pensamos? Como entendemos aquilo que estudamos? Como entendemos as lições do Cristo? Não se conformar, conquistar, buscar um patamar elevado para habitar, para o nosso espírito habitar, ou seja, crescer na escala evolutiva do espírito, se tornar um pouco melhor a cada dia. E isso envolve essa renovação interior. Para renovar o interior, a gente precisa olhar para dentro. Por isso que Caibar fala que é um entrave. Esse não olhar para quem somos. Hermance Dufour, ela nos fala, também no Reforma Íntima,
que não existe no Reforma Íntima sem martírio, né? Ela nos fala que reformar o ser interior que somos, isso não vai acontecer sem sofrimento. Não tem como. Isso se explica pelo fato de não querermos sair da zona de conforto onde nos encontramos, porque queremos evitar dores e sofrimentos da vida. Mas olha, isso não será possível, porque dor e sofrimento, em algum grau, de alguma forma, em alguma área da vida, fazem parte do viver. Dor e sofrimento são efeitos. Se são efeitos, tiveram uma causa. Fazem parte do processo do aperfeiçoamento moral do espírito. Para atingirmos o grau de pureza na prática da lei de amor, de justiça e caridade, lembra? Para ser para ser um verdadeiro ser humano do bem, ainda há muito que trabalhar nas nossas imperfeições. Somente nos libertaremos pela dor que educa, ou seja, quando nos educamos pela dor. Significa dizer que sofrer por sofrer não adianta. Se há um sofrimento, mas há junto com ele uma revolta, uma não aceitação, e aí joga todo esse peso dessa revolta naqueles que estão à nossa volta. Então, isso não está nos ajudando a crescer. Pelo contrário, além da dor e do sofrimento em si, ainda está sendo acrescido o peso da revolta, o peso da não aceitação. O processo de transformação do ser, ele se dá pela tomada de consciência de si, das próprias imperfeições e do burilamento ao qual deve se submeter para alçar patamares mais elevados na escala da evolução espiritual. Essa é a nossa dificuldade, olhar para o nosso próprio interior, olhar para quem realmente somos e reconhecer nossos defeitos, imperfeições, mazelas, sentimentos inferiores, mais inclinações, e a lista é grande. Hermance diz o seguinte: é penoso viver o Evangelho. Viver o Evangelho é praticar as lições de Cristo, não é só falar delas. Então, repetindo, é o que diz a irmã. É penoso viver o Evangelho porque, em verdade, é penoso o contato com o nosso eu real, para o qual toda a mensagem de Jesus é dirigida. Nós não nos reconhecemos imperfeitos. Então, nós achamos, às vezes até, não, sou um pouco impaciente, eu sou um pouco isso ou um pouco aquilo. Nós não reconhecemos os nossos maus pendores. Então, isso mostra a necessidade do real autoconhecimento, do olhar para si mesmo, para dentro de si, e descobrir as próprias sombras para jogar luz nelas e assim transformá-las. Porque real autoconhecimento, às vezes, a gente pode achar que já se conhece. Mas, quando colocamos o pé na estrada do autoconhecimento com sinceridade, vai ser sofrido, vai ser dolorido, vai ser frustrante, vai ser desanimador. Por quê? Porque, se é sincero essa avaliação interna, se for sincera, a gente vai dar de cara com aquilo que a gente achava que não era, com aquilo que nós varremos para debaixo do tapete e achávamos que não agíamos
mal, não fazíamos mal, que não éramos egoístas, enfim, dar de cara e entender que agiu mal, que falou mal, que tratou mal, que fez o mal, isso dói. Dói. Mas é uma dor necessária, porque é a dor do crescimento. Sem o reconhecimento das nossas imperfeições, não há como trabalharmos essas imperfeições para poder transformá-las. No livro Impermanência e Imortalidade, o Carlos Torres Pastorino diz que a ausência do hábito de introspecção impede ao indivíduo o conhecimento de si mesmo e abre um campo para imagens pessoais que não vão corresponder à realidade. Então, ele fala que a gente não tem um hábito da reflexão. E é verdade, a gente faz sem pensar, fala sem pensar. Poucas vezes paramos para refletir quem somos, o que fizemos, se agimos corretamente. Então, a ignorância das imperfeições que abrigamos em nosso íntimo constitui, sim, um obstáculo para o autoaprimoramento. Lembra do conhece-te a ti mesmo? Quando não nos conhecemos verdadeiramente, a gente cai na imaginação, que é o que o Pastorino falou de imagens pessoais. E aí a gente se supõe já um ser elevado. Supomos aquilo que queremos ser, só que não, só que ainda não somos, ainda não alcançamos. Nas palavras de Carl Jung, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O que isso significa? Olhar para o seu coração, olhar para quem somos de verdade. Olhar para as nossas sombras, abrir a porta do quartinho escuro, levantar o tapete onde a gente jogou tudo aquilo que a gente não queria ver e encarar. Porque só entendendo, compreendendo e aceitando que somos imperfeitos, poderemos fazer alguma coisa para transformá-las. Então, quem olha para o coração, desperta. Quem olha para fora está criando as imagens pessoais, está na ilusão daquilo que acha que é um ser humano bom, um ser humano renovado. Só que ainda não. Não na etapa evolutiva. Estamos num mundo de provas e expiações. Somos todos espíritos imperfeitos em algum grau, em algum nível. Isso varia? Com certeza, varia. A gente bem que pode fazer uma consideração aqui, né? Todos os dias nós escolhemos quem queremos ser, com pequenas e grandes decisões, e todas elas importam. Todas elas acabam definindo quem nós somos. Por isso, é a importância de refletirmos. Lembra, Jesus sempre faz uma reflexão, ele nunca responde de bate-pronto, ele sempre dá uma refletida, analisa a pergunta, quem está perguntando, o cenário, o que ele pode dizer, enfim, ele reflete antes, ele que já era perfeito, mas a gente faz debate e pronto. Então, lembremos que todos os dias a gente escolhe quem quer ser através das pequenas e das grandes escolhas que vamos fazendo. A vida é de altos e baixos. Então, obstáculos, desafios, problemas, perdas, dores, sofrimentos são elementos da vida sensível, como nos diz o budismo. Fazem parte da nossa vida.
Mas tem uma coisa interessante. Quem nos diz isso é Richard Bach, um escritor norte-americano, quando ele diz assim: não existe um problema que não ofereça uma dádiva para você. Todos os problemas nos oferecem uma dádiva. Qual é essa dádiva? É o crescimento. Se a gente não entra no campo da revolta e no campo da aceitação, a gente vai entrar no campo do entender o porquê, o para quê, o que eu posso aprender com isso. E isso traz crescimento, isso traz elevação de consciência em algum grau, em algum nível. Emmanuel, numa mensagem chamada Seguindo em Frente, está lá no Ceifa de Luz, ele diz assim para a gente: renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E isso se dá concomitantemente. Ao mesmo tempo, essa renovação vai acontecendo na medida em que a gente vai trabalhando na seara do bem, na medida em que a gente vai aprendendo a servir. Tem um poema da Gabriela Mistral, a chilena, que fala: Deus serve, e nós ainda não aprendemos a servir. Então, a gente vai aprendendo a servir, vai contribuindo para que outros também cresçam, vai construindo virtudes e superando as más tendências. Isso é a jornada do espírito em direção ao seu aprimoramento moral. E aí Emmanuel nos fala, nessa mensagem Seguindo em Frente, que na medida em que a gente vai avançando caminho afora, seguindo em frente, né, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil. Compreender o quê? Compreender a necessidade da renúncia, a renúncia do nosso egoísmo, a renúncia das nossas más tendências, das nossas mazelas, das nossas imperfeições. E o contentamento de ser útil, o trabalho no bem, né? E nesse caminho, entre essa bênção de compreender e do contentamento, a gente vai percebendo que todos os obstáculos e sombras do ontem, ou seja, as dificuldades pelas quais já passamos, elas são lições. São experiências que enriqueceram o nosso espírito, porque nos ajudaram a aprender, nos ajudaram a elevar a nossa consciência. Isso quando a gente se dispõe a aprender e sai da área da reclamação, e sai da área da não aceitação e da revolta. Então, a gente se dispõe a aprender, a tendência é que a gente cresce. Vale a pena termos esperança, porque é um período, final, início de ano, é um período em que a esperança reina, né? Está no ar. Então, acreditar, ter esperança, mas esperança é ação, como disse o sul-coreano Churran. Esperança é ação. Então, acreditar e trabalhar por um mundo melhor. Mas começando pelo mundo interior próprio, começando pelo nosso mundo interior. Churran nos diz que a esperança nos incita a agir em prol do novo. Diz que ele fala assim, é núcleo ativo que dá asas à nossa ação. Então, esperança, ela serve como um combustível. Não é esperança de braços cruzados, mas é a esperança do verbo esperançar, como nos disse o educador Paulo Freire. A vida vai nos desafiar a crescer sempre. Faz parte da vida sensível. Nós viemos para progredir, para nos desenvolver. E os problemas, os obstáculos, nos trazem a possibilidade
desse crescimento, a possibilidade do desenvolvimento, da elevação da nossa consciência, do aprimoramento do nosso espírito. Então, que tenhamos sempre esperança, vontade, persistência na direção de um propósito que norteie o nosso caminhar. Vale lembrar um trecho da música Tocando em Frente. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, somos responsáveis pela nossa história. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que a luz de Jesus nos envolva todos os dias desse ano que está começando e dos anos que estão por vir. Estejamos sempre abertos para receber e refletir essa luz ao nosso redor. Para todos nós, feliz 2026, feliz ano novo. Esse foi o primeiro programa do ano e eu espero vocês nas próximas reflexões. Às quartas eu dou uma passadinha por aqui pela web rádio Cristo Consolador e compartilho com vocês uma reflexão. Hoje o primeiro programa do ano termina, mas não a reflexão, porque ela serve para a vida inteira. Feliz 2026 para todos nós. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.